me anistiou e me reimplantou como Procurador-Geral da Previdência durante a sua gestão de Ministro da Previdência Social. Então, é verdade que pegamos ainda, no início da ditadura, aquele momento de certo respeito às liberdades humanas, às liberdades cívicas do país. Estive algum tempo fora do país, porque o AI-5 me encontrou na Europa, onde eu fora tratar de um assunto meu profissional, e lá não pude voltar, porque as ameaças continuavam e a coisa estava no país se dificultando. Assim sendo, eu peço mais uma vez licença para agradecer à Câmara dos Deputados. Só para registrar a presença em homenagem aos advogados do senador, líder do governo, Aloysio Mercadante, senador líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio, e o líder do PMDB no Senado, senador Renan Calheiros. Muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas de todos nós. Desculpe pela interrupção, mas eu vou terminar agradecendo mais uma vez a homenagem que a Câmara, através do Dr. José Mentor, nos presta, e tenho a impressão que o nosso comportamento, naquela época, atravessando e desafiando as estruturas do poder ditatorial, foi um comportamento que devemos comemorar sempre com muita alegria e muito respeito pela sociedade brasileira e a nossa democracia revidida. Muito obrigado. Obrigado, Aldo Lins. Quero registrar a presença do senador João Capiberibe, senador da República, e chamar para uma breve saudação o homenageado Nelson Vedequim. Deputado José Mentor, ilustre proponente desta sessão solene, ministro Márcio Tomás Bastos, ele mesmo um nome proeminente da justiça, do direito e da advocacia no nosso país, ministros Valdir Pires e José Dirceu, de quem tenho a honra de privar a identidade política e a amizade pessoal, ministro Luiz Fux, presidente Rubens Aprobato, da Ordem dos Advogados do Brasil, esta instituição tão vigorosa na defesa da causa da liberdade e contra a tirania no nosso país. Quero fazer aqui um breve registro de lembranças que me vêm à mente nesta oportunidade em que, com tantos outros ilustres advogados do nosso país, recebemos essa homenagem. Foi no caminho para a Auditoria Militar de Curitiba que eu ouvi pela primeira vez a música de Bosco e Blanc, cantada por Elis Regina, um hino, quase que um hino político brasileiro. E eu estava a caminho da auditoria na defesa dos 7 estudantes de Florianópolis que haviam liderado a chamada Novembrada, que foi um episódio glorioso da história de Santa Catarina e de Florianópolis, especialmente. Naquela ocasião, novembro de 1979, visitava a capital de Santa Catarina, Florianópolis, o general Figueiredo, o último dos generais da ditadura. E houve uma manifestação, nem tanto organizada, mas espontânea, mas extremamente vigorosa, que foi um dos momentos de inflexão do regime na direção do seu exaurimento, da sua exaustão. O regime, como sempre fez, prendeu os suspeitos de sempre. Eram 7 líderes estudantis do movimento universitário.
E a sociedade, as forças democráticas de Florianópolis e Santa Catarina organizaram a resistência civil, as manifestações de rua contra aquelas prisões. E eu era presidente da Comissão Justiça e Paz, um órgão de igreja que todos sabem, se ocupa da defesa dos direitos humanos, até hoje é assim. E pela Comissão Justiça e Paz eu procurei alguns dos advogados brasileiros, dos mais renomados, dos mais conceituados no saber jurídico e dos mais corajosos, como tantos que me antecederam nessa tribuna fizeram referência. A coragem era um atributo absolutamente necessário para a defesa dos presos políticos. Entre esses advogados, alguns deles estão aqui nesse momento, mas não gostaria de esquecer de nenhum, fizeram a defesa desses 7 estudantes, o falecido Heleno Fragoso, Marcelo Cerqueira, que está aqui entre nós, Modesto da Silveira, Mário Simas, que também me consta que está presente, José Carlos Dias, Edibal Piveta e René Dotti, um paranaense que com toda certeza também deveria estar aqui entre nós nesse momento. Esses advogados fizeram um trabalho absolutamente brilhante, tanto é assim que os estudantes foram absolvidos por 3 votos contra 2. E nem precisa dizer, porque essa referência já foi feita aqui em outros momentos, não cobrar nenhum centavo de honorários, porque eles faziam isso pela convicção que tinham, eles faziam isso pelo ideal que tinham, pelo sonho que tinham de viver num país onde imperasse a liberdade, a paz e a democracia. Quando eu fiz referência, quando eu vi Elis cantando, o Bêbado e o Equilibrista, a caminho da auditoria, eu fui invadido por uma sensação indescritível. Mas para mim foi um momento mágico, porque antecedendo aquele momento de tensão e ansiedade do julgamento daqueles estudantes, eu tive a certeza, e não sei por que razão, essas razões são sempre insondáveis e misteriosas, do fundo da alma me veio o sentimento de que nós venceríamos o mal. E quando encontrei os meus companheiros de defesa, esses advogados a que me referi, e os réus estudantes, os familiares, os políticos do velho MDB que acompanhava aquele julgamento, a todos eles transmitia aquele meu sentimento de energia e confiança, não apenas na vitória parcial, mas naquilo que seria e que acabou acontecendo, a vitória final da democracia e da liberdade em nosso país. Isso virou uma zona, né? Antes, eu mesmo, como preso político, em 3 ocasiões, e como réu da famigerada Lei de Segurança Nacional, eu respondi um processo durante 4 anos, e que acabei absolvido pela total inconsistência das acusações, até pelo ridículo das acusações, como também era comum na época. Também, e além de ser eu mesmo réu, e eu mesmo ser processado, eu também fui assistente dos 42 presos da chamada Operação Barriga Verde, que prendeu, torturou, condenou 42 catarinenses do antigo Partido Comunista Brasileiro. E por tudo isso eu conhecia bem na minha própria pele, no meu modo de ver e na minha visão do mundo, o quanto era irracional, o quanto era estúpido, o quanto era brutal, o quanto era sombria a ditadura e a opressão. E neste longo tempo, essa é uma referência que gostaria de fazer, porque todos os advogados de presos políticos aqui certamente têm a mesma referência. Com toda certeza, tanto quanto eu, todos nós fomos vítimas, às vezes, da brutalidade do regime e muitas vezes na calada da noite, na madrugada, da denúncia, da ameaça anônima, não só para nós mesmos, mas muitas vezes para os nossos familiares. E em algum momento, como também já foi referido aqui, a gente experimentou a desesperança e o medo. Em algum momento, com certeza, como a minha assaltou a todos nós a dúvida atroz de que se o pesadelo que nós vivíamos teria fim, de que se a pátria um dia seria redimida da violência e do aviltamento, de que se haveria um novo dia que se seguisse a escuridão do nosso país, daqueles tempos, daqueles anos de chumbo, daqueles anos de ditadura. A esperança, como tantos aqui sabem, vinha do povo das ruas e nas ruas, dizendo não,
dizendo basta, clamando por anistia. Vinha do discurso vigoroso e muitas vezes esquecido dos políticos de oposição e às vezes do voto silencioso das urnas daqueles tempos. A esperança vinha da imprensa combativa, da igreja engajada, dos versos e das palavras fortes de poetas, intelectuais e escritores. Vinha, e esta é uma referência importante, vinha da disponibilidade, vinha do compromisso, vinha do desprendimento de advogados como estes que acabei aqui de citar, porque a todos a quem convidei naquela ocasião para fazer a defesa daqueles presos políticos, em momento algum, nenhum deles vacilou um só momento sequer. Tantos desses advogados que que escreveram páginas edificantes, gloriosas, na construção da democracia do nosso país e na causa libertária em nosso país. Lembro aqui, a propósito, pelo menos um nome simbólico no meu sul do Brasil, o ex e já falecido advogado Eloar Guazelli. Esta parte da luta vencemos. Vivemos hoje na mais ampla vigência das liberdades civis e políticas. Mas este ainda não é, como todos sabemos, o Brasil dos nossos sonhos mais generosos. Em momento mágico, tive a certeza, ouvindo Elis e o hino de Bosque Blanc, de que ninguém mais seria obrigado a partir num rabo de foguete. Não é pouco. Eu espero agora viver outro momento tão pleno e luminoso que me dê outra certeza de que o Brasil vença a miséria e as desigualdades e de que o nosso povo alcance a paz, a justiça e a cidadania plena. Muito obrigado. Eu chamo para usar a palavra o Dr. Augusto Raimundo Bonfim de Paula. Enquanto se dirige à tribuna, eu quero começar a anunciar os homenageados. Ayrton Esteves Soares, Alcione Barreto, Aldo Lize Silva, Angélica de Maria Melo de Almeida, Antônio Assir Breda, Antônio Alves do Prado, Antônio Carlos da Gama Bandier, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Antônio Expedito Carvalho Pereira, Antônio Funari Filho, Antônio Lopes Sobrinho, Antônio Mercado Neto, Antônio Messias Dariano, Antônio Modesto da Silveira, Arthur Lavim, Augusto Raimundo Bonfim de Paula, Belisário dos Santos Júnior, Berto Luiz Curvo, Caio Mário da Silva Pereira. E em seguida anunciaremos os demais. Com a palavra, o Dr. Raimundo. Senhor presidente, deputado Zé Mentor, senhores autoridades, meus amigos, meus colegas, minha filha, a minha companheira, que veio hoje participar dessa homenagem, porque ela é verdadeiramente muito importante. Muito importante porque muito mais nós tenhamos sido heróis, mas eu acredito que nossos clientes, que na verdade deveriam estar sendo homenageados, porque foi por eles que esse Brasil mudou, foi por eles que nós advogamos e foi por eles que nós sonhamos um Brasil diferente. Portanto, eu acho que a homenagem é dirigida a todos nós. Me permitam e me desculpem a emoção de estar falando hoje aqui, apesar de ter até o hábito de falar, mas hoje é um momento especial. Quero dizer que a cada companheiro que vi aqui, a cada aperto de mão que eu dei, a cada abraço, e até a perguntar a alguns, se lembra de mim dos anos 70, Eu acho que isso traduz em emoção a cada momento, a cada abraço. Senhor presidente, eu quero agradecer, mas também quero agradecer em público o meu mestre, professor Pedreira Lapa, a quem eu fui estagiário, Só para fazer um esclarecimento, Brasília está congraçando e está juntando advogados de todos os cantos do Brasil. Eu estou vindo da Bahia, daquela parte do Nordeste. Quero agradecer também ao deputado Ayrton Soares, que quando eu vinha naquela época me ajudava, me apoiava, me orientava. Ao doutor Sigmaringa Seixas, que também me ajudou e me orientou todas as vezes que eu vinha em Brasília para defender meus amigos, os meus clientes, os meus companheiros estavam presos na Bahia e em Recife. Quero prestar uma homenagem a todos os ex-presos, aos exilados, aos desaparecidos, e lembrar 3 nomes que são referências na Bahia, que é Teodomiro Romero dos Santos, que foi um companheiro a que eu tive a honra de defender no fim, já quando não existia mais preso, ele era obrigado a sair do Brasil, a viver no exílio. Foi um dos últimos casos, eu acho que um dos casos mais importantes
do qual eu participei, a Paulo Pontes da Silva, o companheiro que foi condenado à prisão perpétua, que hoje é professor de Economia da Universidade da Bahia, e quero homenagear um irmão, que é Arthur Geraldo Bonfim de Paula, outro ex-preso político, que hoje vive em São Paulo. Portanto, a homenagem que é dirigida aos advogados, me permitam estender essa homenagem aos ex-presos, às pessoas que confiaram na gente para que lutássemos pelas suas vidas, lutássemos pelas suas liberdades e lutássemos pelos seus sonhos, que eram nossos sonhos. E é por isso que eu estou aqui hoje e agradecer ao senhor, agradecer aos meus amigos e dizer que se sintam todos abraçados, não só pelos advogados, mas pelos ex-presos e pela Bahia. Eu chamo para usar a palavra o advogado criminalista, ex-governador do Rio de Janeiro, Marcelo Nunes de Alencar. Enquanto isto, eu peço que levem ao microfone. Eu relaciono aqui mais alguns advogados: Carlos Frederico Barcelos Guazelli, Cláudio Luna Scalise, Clóvis de Souza Brito, Dirce Drach, Eni Raimundo Moreira, Eurico de Castro Parente, Fernando Fragoso, Firmino Fecchio, Flávio Benrembá e Flora Stonzenberg. Com a palavra, o doutor Marcelo Alencar. Senhor presidente, senhores membros da mesa, meus colegas, os que nos vieram aqui homenagear, eu diria que ao entrar aqui no Congresso, na Casa do Povo, um inteligente jornalista me fez uma breve entrevista. Queria saber como eu me sentia hoje em relação a tudo quanto vivemos ontem. Esse ontem que é tão lembrado hoje aqui. E eu dizia ao jornalista que o meu sentimento era contraditório. De um lado, eu sentia realmente que a homenagem nos tocava profundamente e nos satisfazia a vaidade, um sentimento comum a todos nós. Era um momento de exaltação de um trabalho do qual participamos. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia, com certa dose de amargor, que essa lembrança me feria até hoje, em face de constatar que durante esse período que vivemos, muitas mágoas nos restaram, nos marcaram, por ver tanta injustiça contra as pessoas, muitas vezes indefesas. Gostei muito da lembrança do colega que exaltou esta homenagem como sendo um tributo aos nossos clientes, muito menos do que a nós. E a esse respeito vou ser breve, lembrando inclusive a liderança de um dos meus clientes, que foi lembrado aqui pelo Dirceu, o Vladimir Palmeira. Fui dele advogado. E quando ele era processado na segunda auditoria de Marinha, no Rio de Janeiro, ele tinha me prevenido que ele não aceitava aquele julgamento. Tal era a ilegitimidade que fazia ali deles juízes, que ele iria protestar, que ele fazia questão de fazer a sua própria defesa, e que, na oportunidade que o Conselho lhe concedeu, ele declarou com altivez e firmeza que não aceitava aquele julgamento a que estava submetido por sua ilegitimidade. E aí eu me vi nos embaraços de um advogado cujo cliente faz o desafio ao seu julgador. Imaginei que era aquela uma oportunidade que eu ainda não tinha convivido com ela, e resolvi que o meu caminho como advogado de um imputado
criminoso político, imaginem vocês. Eu só tinha um caminho a seguir, segui-lo mesmo. E fiz ali a defesa, exaltando a personalidade do líder, destacando a injustiça e confirmando a ilegitimidade daquela corte, enfim, e sustentando como queria o meu cliente a ilegitimidade do seu julgamento. Isso significava a ruim e a nulidade daquilo tudo, enfim, como nós, inclusive, desejávamos como resultado final daquelas lutas. Eu hoje me sinto aqui, como disse o colega, não propriamente o homenageado, mas como um participante dessa homenagem tão bem lembrada pelo deputado mentor, para exaltar, inclusive, todos aqueles que contribuíram, sobretudo a nossa juventude, que foi jogada na responsabilidade da representação do inconformismo que eles animavam em seus ideais puros de jovens inconformados com essas situações. Eu devo dizer que a presença hoje da composição da mesa me deu a alegria de sentir um gosto de vitória, sim, porque ela em si mesma exaltava os proveitos de uma atitude que nós tínhamos participado, de não nos conformarmos com a injustiça, com a falta de liberdade, com a falta de democracia, e tínhamos sustentado de alguma forma, ao lado dos nossos clientes, aquilo que era precioso para nós, e ainda é, como foi aconselhado aqui, preocupação que não devemos deixar de consignar. Eu deixo aqui a minha palavra, não de agradecimento, propriamente, mentor. Nós deixamos aqui a nossa palavra de termos tido a oportunidade de conviver com realidades que hoje nos amarguram em relação às lembranças que resultaram no prejuízo, às vezes, da vida de nossos clientes, de nossos companheiros. Mas deixo também aqui o agradecimento, sim, da lembrança que vai marcar uma fase histórica da vida brasileira. Cumprimento Vossa Excelência e seus colegas deputados que tiveram a solidariedade de contribuir para que esse ato se realizasse. E deixo aqui a lembrança, só a lembrança dos momentos bons que vivemos ao satisfazermos com a sentença o resultado do nosso trabalho. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor Marcelo Alencar. Eu chamo para usar a palavra o criminalista militante, ex-ministro da Justiça, o último dos homenageados a falar, doutor José Carlos Dias. Enquanto o doutor José Carlos se dirige à tribuna, eu elenco Francisco Amazonas, Francisco Lianza Neto, Jorge Francisco Tavares, Humberto Hansen Machado, Humberto Teles Machado de Souza, Hélio Navarro, Iberê Bandeira de Melo, Edibal Piveta, Ilídio Moura e Irine Dias Luque. Com a palavra o doutor José Carlos Dias. Meu querido mentor, presidente desta sessão, presidente da Ordem, aprobato, autoridades presentes, deputados, meus companheiros, falarei pouco. Também porque a lembrança que está dentro de nós é grande demais para que fiquemos, como disse você, num nível de absoluta racionalidade. Mas eu gostaria de lembrar um fato, que realmente você, mentor, meu primeiro cliente, um estudante da PUC, que defendi. E me recordo a emoção quando, naquela noite em que eu acompanhei a sua casa e lá nos recebeu o doutor Assis Mentor, seu pai, chorando.
aquela figura exemplar de delegado de polícia que deveria ser um padrão para toda a polícia deste país. E o Wedekind falou mais de uma vez de um instante mágico. E hoje nós vivemos um instante mágico. Lembrou ele um julgamento, talvez um dos últimos julgamentos de presos políticos que aconteceu em razão de uma manifestação de estudantes contra o presidente Figueiredo e que reuniu um grupo de advogados. A última aparição de Heleno Fragoso, esta figura monumental de advogado. Mas, se bem me recordo, este julgamento teve um final histórico. Nós antevíamos a absolvição. Antevíamos sim a absolvição. O clima era de absolvição. E o clima era de fim de ditadura. Quando foi proclamada a absolvição de todos os estudantes, os réus, os seus familiares, levantaram-se e cantamos o hino nacional. E então, eu me lembro que fizemos um gesto para que os militares que julgavam também cantassem. E assim terminou o último julgamento da justiça militar julgando presos políticos. E este fato, a meu ver, é notável. Este instante é mágico, senhor presidente, porque hoje nós vivemos aqui, nesta Casa do Povo, um momento em que se homenageia toda a luta que houve no passado. Aqui está o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh na Comissão de Justiça, conseguindo e vibrando com uma vitória extraordinária ontem, conseguida nesta casa, e que marcou presença como advogado de presos políticos. Está aqui Vossa Excelência, senhor presidente, meu querido amigo José Mentor, mais do que nunca, mais do que tudo, o Zé Dirceu, e Lula presidente, preso político. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, que tive a honra de ser, como advogado, preso junto com Lula e muitos outros, e permaneci, e fui companheiro de cela, de sala, durante várias horas. Eu saí e ele ficou. Em compensação, ele chegou lá, presidente da República. Este é um momento, portanto, extraordinário, em que nós estamos resgatando a nossa história. A homenagem não deve ser prestada àqueles que nada mais fizeram do que cumprir o seu dever de advogado. Realmente, sofrendo muitas vezes perda da liberdade, quase todos nós sofremos por alguns dias ou algumas horas. Outros perderam a vida. A verdade é que isso tudo não significou mais do que o cumprimento de um dever profissional. Mas, por outro lado, é indiscutivelmente um instante em que a advocacia se exalta por ter sido um dos instrumentos da luta pela libertação do Brasil, e não só pela liberdade de alguns companheiros. Eu agradeço a homenagem que me é prestada, recebo juntamente com tantos outros advogados, outros que aqui não estão porque não podem vir ou porque partiram. E eu não posso deixar de, mais uma vez, lembrar aqui a figura de um dos que já partiram e que deve estar nos abençoando a todos, Raimundo Pascoal Barbosa. Seguindo o regimento dessa casa, nós estamos reabrindo a sessão solene. Está reaberta a sessão solene da Câmara dos Deputados. Dando continuidade aos oradores, em função do horário, nós vamos estabelecer o prazo de 3 minutos para cada orador, e eu chamo o deputado Eduardo Cunha, pelo PMDB, para usar a palavra. Senhor presidente dessa sessão e autor do requerimento que motivou essa homenagem, deputado Zé Mentor, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores homenageados aqui. Como quase sempre ocorre na história,
a etapa da vida brasileira de que tratamos hoje tem pelo menos duas faces. De um lado, é um exemplo de autoritarismo, repressão, abuso de poder, felizmente uma lição de grandeza. Do outro lado, além da coragem e da dignidade. Do lado sórdido dessa história, representado pela ditadura, que por mais de 2 décadas infelicitou o país, o tempo tem se ocupado com um julgamento cada vez mais severo. Do lado nobre ou de parte dele, estamos cuidando nesta sessão solene ao exaltar a atuação dos advogados criminalistas nas auditorias militares em defesa de presos políticos. Quando transferiu para a Justiça Militar o julgamento de civis pelos chamados crimes políticos, o que o regime autoritário pretendia era a certeza da condenação dos réus. Não contava, provavelmente, com a bravura de advogados que passaram a denunciar os maus-tratos sofridos por seus clientes, contestar o conteúdo de depoimentos obtidos sob tortura, confrontar normas de julgamento que reduziam ou eliminavam as chances de uma sentença justa. Um desses defensores, Belisário dos Santos Júnior, relatou anos mais tarde: o advogado foi o escolhido para denunciar a tortura do cliente pela polícia política, a perseguição aos parentes, a tortura, as revistas vexaminosas, o largo tempo de encarceramento, tudo militava contra os presos, dividindo famílias. O advogado era a família dos presos políticos. Entretanto, tornar-se a família do preso apenas aumentava os riscos. A Anistia Internacional denunciou em diversas ocasiões a prisão de advogados de presos políticos no Brasil como um atentado contra a independência e a integridade do sistema jurídico mundial. E mesmo com a repercussão internacional dessas denúncias, houve ainda mais do que prisões. Mércia Albuquerque, advogada que defendeu mais de 500 presos políticos em todo o Nordeste, foi sequestrada por agentes do DOPS e abandonada na zona do Meretrício, em Recife, além de ter sido presa 12 vezes sem culpa, sem inquérito, sem acusação formal. Diversos outros advogados atuantes das auditorias militares sofreram ameaça. Deixa eu ver, não. Perdão. Sofreram ameaças, pressões, constrangimentos, mas resistiram, continuaram com seu trabalho e, como se tanta dedicação já não fosse suficiente, em geral tornaram-se também ativistas na luta por anistia ampla, geral e restrita. Conforta-me recordar, senhor presidente, senhores presentes, que em todos aqueles anos difíceis, esses homens e mulheres de grande valor tiveram o apoio do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, hoje PMDB, partido ao qual tenho a honra de pertencer. Tomando as palavras do grande Ulisses Guimarães, podemos dizer que o MDB sempre teve ódio e nojo da ditadura e procurou abrigar os que a combatiam. Tanto foi assim que advogados de presos políticos, como Eloar Guazelli, do Rio Grande do Sul, e Ayrton Soares, de São Paulo, entre outros, chegaram a ser eleitos deputados pela legenda e honrar esta casa com sua atuação. Para concluir. Já vou concluir, senhor presidente. Muitos outros nomes poderiam ser lembrados entre os advogados que tiveram o desprendimento de se lançar à defesa de réus acossados, fazendo de cada processo o mais importante de suas carreiras, mesmo sabendo que, na maioria das vezes, sequer receberiam remuneração pelo seu trabalho. Para concluir, vou nomear apenas um, e bastará que diga seu nome para que se entenda por que, ao citá-lo, estarei homenageando todos os demais advogados que se destacaram nessa área nos duros anos 60 e 70. Falo de Heráclito Fontoura Sobral Pinto, que poucos antes de nos deixar, explicou sua maneira de agir de forma inquestionável. Como a prerrogativa essencial da dignidade e a liberdade, eu trairia minha fé e própria razão de ser se calasse ao ver
a liberdade ofendida. Para concluir, senhor presidente. A liberdade ofendida ou renegada, disse Sobral Pinto. Senhor presidente, senhores presentes, senhores homenageados, os homens e mulheres que hoje reverenciamos não calaram ao ver a liberdade ofendida ou renegada. Honraram dessa forma sua fé e sua razão de ser e merecem, sem dúvida, o louvor de todos os democratas. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Essa presidência chama o Dr. Paulo Roberto Pereira para receber o seu certificado. Pede ao deputado Luiz Eduardo Linhaldi que use a tribuna. Enquanto isso, nomeia o Jair Leonardo Lopes, Dr. Joaquim Inácio Gomes, José Borba Pereira Lapa, José Carlos Dias, José Paulo Sepúlveda Pertence, José Quarto de Oliveira Borges, José Roberto Leal de Carvalho, José Verres Domingues, Lino Machado, Luiz Eduardo Linhaldi, que está com a palavra. Senhor presidente, colegas advogados, contavam-se nos dedos da mão, algumas vezes nos dedos de uma das mãos, aqueles advogados que durante o regime militar